Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem. E agora nós vamos seguir ao segundo bloco deste capítulo 9 do livro de João, que tem como título Jesus revela-se ao cego. Eu estou apaixonada nessa história, gente. Traz assim algo novo no coração da gente, sabe? Esse homem me ensinou através desse estudo algo muito grande. Esse homem me ensinou que não é o saber da letra, mas é o saber do espírito, que é o mais importante. Porque a letra ela é muito bom e você deve apresentar-se, você deve ler, ter conhecimento. A Bíblia nos dá essa legalidade de estudar e de aprender profundamente, mas nós temos que aprender mais ainda, ter mais vontade de aprender sobre o espírito. Porque esse homem foi interrogado por causa de uma cura que ele recebeu no sábado. Ele recebeu hostilidade, oposição, interrogado, julgado e expulso da sinagoga. Mas o que ele falou de Jesus, e olha que ele nem conheceu Jesus direito. Jesus fez o milagre e se ausentou-se com os apóstolos e ele ficou com este problemão para resolver. Mas esse homem foi tão cheio de Deus, tão cheio da glória de Deus, que as respostas que ele deu para esse homem, para os fariseus, para os líderes da sinagoga, foi a resposta mais espetacular. E é sobre isso, é sobre conhecer Jesus no Espírito. Jesus revela-se ao cego, versículo 31. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Eita, meu, glória a Deus! Ô Jesus cheiroso! Crês tu no Filho do Homem? Jesus estava falando. Agora sim, Jesus vai se apresentar-se para esse cego. Agora ele vai conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Jesus ouviu que aquele homem tinha sido expulso da sinagoga. Agora, gente, é interessante como é que a pessoa é expulso do lugar onde é um lugar de adoração a Deus. Como que alguém pode expulsar um outro? Que autoridade que alguém pode receber ao ponto de expulsar alguém da casa de Deus, né? Do lugar onde é explanado a palavra de Deus? Então, aconteceu isso com esse homem, né? Que ele foi expulso. E Jesus ouviu falar sobre isso. Alguém contou essa história para Jesus e Jesus foi até esse homem. E, encontrando, Jesus faz a maior das perguntas, se ele crê no Filho do Homem. Versículo 36. E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu possa crer? Para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tem visto e é o que fala contigo. Ou seja, olha, eu sempre costumo dizer que a gente tem que abrir o coração para Jesus se apresentar a nós. E isso é muito importante. Porque se nós não fizermos isso, a gente nunca vai conhecer a Jesus de verdade. E é o que esse homem tem feito. Esse homem abriu o coração dele para conhecer Jesus. E ele pergunta quem é, e Jesus diz: já tem visto e é o que fala contigo. 38. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Eita, glória a Deus. Ai, meu coração chega a se alegrou. Ou seja, com certeza ele se prostrou, né, para reconhecer a bondade de Jesus e a glória de Deus manifestada através do Filho, através de Jesus. Versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ou seja, esse homem não via, mas agora ele passou a enxergar. Não só com os olhos físicos, pois ele era cego, mas a maior cegueira que Jesus tirou da vida desse homem foi a espiritual, porque ao ver, abriu também as cortinas, né, dos olhos espirituais desse homem. Agora, os que diziam que tinham luz, os que diziam que viam,
esses estavam cegos. Versículo 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Olha, a carapuça pegou. Eles sentiram que Jesus jogou uma indireta. Jesus, na verdade, ele não jogava indireta. Na verdade, ele jogava direta mesmo, né? Jesus, ele não era da característica de Jesus jogar indireta, piada, não, Jesus era bem direto. Não tinha esse negócio de indireta em ninguém, não. Jesus, ele falava real. Ele tinha essa autoridade na fala. As pessoas podiam até não gostar de ouvir, mas mesmo assim, ele não temia em falar. E versículo 41. Respondeu-lhe Jesus: se fossem cegos, olha, se fosse que nesse homem que era cego, não terias pecado algum. Mas porque agora diz nós vemos, subsiste o vosso pecado. Ou seja, se vocês fossem um desentendido, se vocês fossem um iletrado, se vocês fossem um ignorante, um leigo, não acrescentaria pecado em vocês, porque vocês não tinham conhecimento. Mas vocês têm conhecimento. Vocês têm conhecimento de sobra. Agora, porque vocês têm conhecimento, aí o que vai dizer? Nós vemos, então subsiste o vosso pecado. Então, eles não eram inocentes, eles conheciam, eles eram incrédulos, eles eram arrogantes, orgulhosos e eles eram hipócritas. Diziam ser o que não eram. Eles cuidavam tanto da beleza externa, eles cuidavam tanto da aparência, eles cuidavam tanto da visibilidade, ostentavam, né, a lei sobre eles, gostava que as pessoas vissem eles como umas pessoas de respeito, como umas pessoas que oravam, pessoas de conhecimento, e era uma honra para muitos ser um fariseu. Muitos pais que tinham seus filhos que eram fariseus eram o orgulho da família. Ah, mas quando Jesus viu aquilo, João Batista também bateu em cima, chamava raça de víbora. Eles e os saduceus eram homens orgulhosos, cheios de letras, mas nada do espírito. E é isso que Jesus estava falando. Se vocês fossem cegos, não eram imputados em vocês os pecados. Olha, respondeu Jesus: se fossem cegos, não terias pecado. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Gente, a gente tem que ter cuidado. Temos que ter cuidado e buscar sinceridade e fidelidade e lealdade a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.